Boa noite, queridos. Mais uma vez, adorando o Senhor e meditando na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Com certeza, jamais podereis saber o que vai na sua mente, no seu coração, o momento que você tem vivido. Mas o Senhor há de falar profeticamente a você nesta noite. Aquela palavra de vida que faz a gente repensar tudo e que nos lança para o futuro, numa perspectiva de fé e esperança. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos orar? Pai, estamos aqui para adorá-lo, fazemos isso no mérito do nosso Senhor e Salvador e reconhecendo que sem o Senhor não somos nada. Fala ao nosso coração, Pai querido, nos transmite aquela mensagem que só o Senhor pode nos dar de renovo e de consolo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos louvar ao Senhor? Vamos abrir o peito e cantar ao Senhor junto com o nosso ministério de louvor. Estamos distantes uns dos outros, mas como igreja estamos juntos em adoração ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Ouve o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, glória, glória. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Clama, clama. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, glória de Deus. Glória, clama, glória.
fidelidade do Senhor para conosco. Vamos juntos adorar o nosso Deus. Amanheceu e o ar que eu respiro é seu, sopro de vida dado sem eu merecer, sem merecer. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com seu calor, com o seu amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro e aquece o fraco e o guerreiro com seu calor, com o seu grandioso amor. Diga comigo, igreja. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Diga mais uma vez. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Nova vida, nova sorte, com seu sangue me justificou. Já não sou quem eu era, Deus faz tudo novo. Nova vida, nova sorte, por amor me justificou. Já não sou quem eu era, Deus faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Nós estamos numa série de mensagens, o poder transformador do Evangelho. Ela acontece durante todos os cultos dominicais à noite. Estamos agora na quarta mensagem, que tem como tema: a justiça de Deus é o Evangelho. Vamos então ler em Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. No Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus para transformar, para salvar todo aquele que crê. Mas por quê? Porque o Evangelho é a justiça de Deus. O Evangelho é a manifestação plena da justiça de Deus, que chega a nós pela fé e nos infunde vida. Por que a justiça de Deus é o Evangelho? Então, primeira coisa que eu quero deixar claro, porque a justiça de Deus é salvação. A justiça de Deus não é, como muitos pensam, uma mão pesada, um castigo e uma condenação. A justiça de Deus
é salvação. O Evangelho é justiça de Deus, porque justiça de Deus é salvação. A justiça de Deus, ela é um atributo de Deus, ou seja, é uma qualidade intrínseca de Deus. Deus é justo, bem diferente do homem. Nós somos injustos, inconsistentes, incoerentes. Nós até podemos querer buscar uma justiça, tentar fazer justiça, tentar entender justiça, mas dentro de nós somos completamente desagregados e corrompidos. Vejam só o que a Bíblia diz em Romanos 3, de 10 a 18. Isso aí é um texto do apóstolo Paulo em Romanos que fala exatamente do que eu sou e do que você é na nossa natureza humana. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto e com as suas línguas enganam. Veneno de serpente estão em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. E aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ou seja, Deus é justo, nós não. Talvez você diga assim, mas pastor, eu não cometo maldades, eu não faço atrocidades, eu não mato, eu não roubo, eu não expolio ninguém, eu não procuro me lucupletar em cima de ninguém, eu não procuro arrancar aquilo que é meu, eu não procuro tirar a vida de ninguém, mas todos nós, mesmo aqueles que não têm esses pecados, esses erros, essas maldades capazes de tirar a vida de alguém, todos nós somos marcados por limitações, por incompletude, por furos, por erros, por pecados. Uns, claro, têm uma lista enorme, outros talvez levem a vida de um jeito mais pacífico, têm um controle maior sobre as suas paixões, sobre os seus maus sentimentos. Mas sejamos francos, todos nós, diante de Deus, somos pecadores. E todos nós, uma vez ou outra na vida, nos enquadramos nesse texto aqui. Fomos porta-vozes de palavras de ruína, de palavras de maldição, de atos de maldade. Todos nós nos enquadramos nesse texto. Então, Deus é diferente da gente, a justiça de Deus é diferente da nossa justiça. A justiça de Deus é um atributo dele, ele é justo, ele é justiça, nós não. A outra coisa é que Deus, ele é o juiz de toda a terra. Ele não só é justiça, mas ele é aquele que age com justiça. E quando ele age com justiça, quando ele age como juiz, a sua justiça é coerente com ele. A sua ação de justiça é coerente com a sua justiça. Ou seja, Deus é íntegro. Deus é inteiro, Deus é único. Diferente do homem. Nós somos parciais, volúveis, divididos, partidos, desagregados. Não é verdade? A gente deseja para uma coisa e essa mesma coisa não desejamos para outro. A gente muitas vezes tem uma crítica exacerbada para aquele que a gente entende como um adversário, às vezes até como um inimigo, uma palavra dura, mas alguns veem a vida assim. Mas quando um outro amigo ou alguém que a gente concorda ou apoia comete erros semelhantes, a gente alivia. Muitas vezes nós estamos condenando os outros naquilo que nós erramos, ou seja, não há integridade em nós. Deus é íntegro. Nesse sentido, Deus é diferente do homem. Olha só o que diz Tiago 4, de 1 a 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Lembrando que Tiago diz que nós pecamos quando somos atraídos e envolvidos
pela nossa própria concupiscência, pelo nosso próprio mau desejo. Então aí ele diz novamente, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? O ódio, a ira, o egoísmo, a cobiça, o ciúme, o sentimento de menos-valia, o preconceito, o repúdio. Não é verdade? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, e quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Entendendo aí que mundo não é o planeta, não é a natureza, também não são as pessoas. Mundo é todo esse sistema que está muitas vezes na cultura, na política, no nosso modo de vida material, nas questões socioeconômicas, que envolve injustiça, corrupção, maldade, violência, ataque contra a vida. Olha só o que Jesus diz em Mateus 15, 18 e 19. Vejam essas palavras de Jesus como não se enquadram em nós. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas coisas que tornam o homem impuro. Porque a gente muitas vezes pensa, né, que a maldade vem de fora para dentro. A impureza vem de fora para dentro. A tentação vem de fora para dentro, né? Alguns até dizem, é culpa do diabo, né? É culpa do meu pai, né? É culpa da sociedade, né? É culpa dos nossos líderes. Mas Jesus diz o quê? Que essas coisas ruins, elas vêm de dentro do coração, pois do coração dos homens, do meu e do seu, partem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Então eu estou ali trabalhando essa ideia de que a justiça de Deus é salvação. Entenda bem, eu estou provando agora na palavra de Deus que todos nós somos pecadores. O apóstolo Paulo fala que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos nós. Surge então uma questão que tem a ver com justiça de Deus. Se o mundo é marcado por tanta maldade, então Deus é injusto. Porque Deus me parece que pune alguns e outros não. Olha só o que diz o Salmo 103, de 8 a 10. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Salmo 103. Ok, isso é muito bonito, não é? Isso é lindo. Mas se coloca no lugar da vítima. Se coloca no lugar do enlutado. Se coloca no lugar do injustiçado. Talvez você tenha marcas de injustiça, de agressão, de violência, de perda, de luto, que veio por maldade humana. Então a gente lê isso e acha a coisa mais linda, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas e a outra pessoa? Parece bonito dizer isso, mas vamos nos colocar no lugar do outro. Entretanto, é aquele quadro de Jesus com a mulher adúltera e os seus acusadores, lá em João 8. Eles chegaram com aquela mulher, lançaram a mulher em terra, já começaram numa atitude de preconceito, bem típico do ser humano. Trouxeram a mulher e não o homem, porque a lei diz que não só a mulher, mas o homem que cometeu adultério tinha que ser punido. A lei antiga, a lei de Moisés, lá da antiguidade, dada por Deus para gerir a vida do povo de Israel e que hoje também gere a nossa vida. Claro que essa lei, ela agora tem que ser vista pela cruz de Cristo, é o que você vai entender agora. Eles chegaram e trouxeram a mulher e jogaram, e aí perguntam a Jesus, o que deveriam fazer com ela, já que a lei diz que uma mulher pega em adultério deveria ser apedrejada. E é aquela frase que o mundo inteiro conhece. São aquelas passagens
falas de Jesus que pertencem à humanidade, não só a uma igreja. Palavra de Deus. Jesus, então, escrevendo no chão com um graveto, diz para eles, com certeza, então, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Qual foi o resultado? Uma a uma, as pedras iam sendo lançadas ao chão. Uma a uma. É verdade, a justiça de Deus, ela exige a paga dos nossos erros. Deus não é um homem que joga a sujeira para debaixo do tapete. A justiça de Deus requer a paga. Mas, se Deus for cobrar de um, terá que cobrar de todos. E nesse sentido, todos nós somos como aqueles homens que lançaram a pedra no chão e não na mulher, porque todos nós temos nosso pecado, nossos pecados, nosso passado, nossos passados, nosso segredo, nossos segredos. Todos nós. Não sobraria um sequer. E mais do que isso, Deus percebe que o homem, por mais que se esforce para pagar esse débito, ele não consegue. A justiça de Deus, que exige a paga, percebe que esse homem, por mais que pague, imaginemos com um sacrifício, com uma boa obra, ou então, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, dando seu corpo para ser queimado, dando tudo que tem, vivendo uma vida monástica, uma vida de serviço, por mais que o homem faça isso, se esforce, ele continuará pecando. É de nós a incompletude, a inconsistência, a natureza pecadora. Então Deus não poderia simplesmente perdoar os nossos pecados, passar a mão por cima, sabendo que o homem é pó? Não, porque aí ele seria injusto, ele iria contra a justiça dele. Entretanto, se ele cobra de uma justiça plena, como muitas vezes a gente quer, irá cobrar da gente também. Ou não é verdade que quando estamos com o coração cheio de indignidade e revolta, levantamos brados ao Senhor, dizendo, puna, Senhor! Mas se essa justiça vier sobre nós, não sobrará um. Então Deus, para cumprir a sua justiça, manda o seu Filho, Jesus Cristo, o Messias prometido, o Deus conosco, o Deus encarnado. Deus vem ao mundo, se encarna entre nós como Jesus Cristo, para que Ele pudesse pagar, Ele mesmo pagar o preço que a sua justiça exigia, morrendo na cruz, pagando em nosso lugar o débito que é nosso, meu e seu, Ele pagando em nosso lugar, cumprindo a justiça dele, mas também cumprindo o seu amor. Por isso, a justiça de Deus não é só condenação, a justiça de Deus é acima de tudo e plenamente salvação, porque Cristo na cruz pagou pelas nossas vidas, o Deus entre nós morreu, pagando pelos nossos pecados e cumprindo a sua justiça para nos oferecer um resgate. Vamos ver o que a Bíblia diz. Por que Cristo morreu na cruz? Vamos ver lá em Romanos 3, de 21 a 26. Entenda bem aquilo que Deus fala através da sua palavra, pelo Espírito Santo, que há de iluminar os seus olhos. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, justiça de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo.
Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, para paga, para pagamento, para cumprimento do débito, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Sim, Deus não é injusto, Deus não é um omisso diante do pecado, que não só desagrega e mata o homem, mas desorganizou todo o universo. Deus vem e paga em nosso lugar, morre por nós na cruz, e assim cumpre a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ou seja, qual era a alternativa? Eu vou morrer pelo pecado de todos, e assim eu cumpro a minha justiça. Estarei sendo plenamente justo nessa minha atitude de justiça e de amor. Olha só o que diz Isaías 53, de 4 a 6, falando sobre o Messias, falando sobre o Deus encarnado, sobre Jesus Cristo, o cumprimento da promessa. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e por Ele afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, o perdão, a reconciliação, estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelha, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Todos são pecadores, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha que texto maravilhoso do apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 2, 13 a 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Mas por que Ele perdoou? Porque a justiça de Deus foi cumprida. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Por isso que o Evangelho é salvação, por isso que justiça de Deus é salvação, porque se fosse só justiça, seria o mal triunfando, o mundo destruído pela mão pesada de Deus. O mundo completamente destruído pela justiça de Deus, condenando o homem pecador. Toda a humanidade pagando. Mas seria a vitória do mal, a vitória da maldade. Justiça não é só punição. Pai, mãe, justiça não é só punição. Cidadão, justiça não é só punição. Irmão, justiça não é só punição. Gente como eu, justiça não é só punição. Justiça que é só punição é vitória do mal. Justiça de Deus é salvação, é resgate. Por isso Deus no Evangelho é único em toda a história da humanidade. Sempre o homem tem que se sacrificar, o homem tem que fazer, o homem tem que cultuar, o homem tem que fazer boas obras, o homem precisa reencarnar diversas vezes e produzindo uma vida que vale a pena para conseguir o direito. A Bíblia diz que nenhum de nós tem esse direito, mas que Deus, no seu amor, vem e cumpre a sua justiça e morre pagando o preço dos nossos pecados. Justiça de Deus é salvação. Por isso, justiça de Deus é o Evangelho. O Evangelho é justiça de Deus. Essa justiça de Deus é pela fé. Desde o início ao fim. É fé em fé. É de fé pela fé. E aqui tem muitas interpretações, mas eu quero colocar duas. Primeiro, vem da fidelidade de Deus para a fé humana. Começa com Deus para nos atingir. E é fé na sua essência.
Você não recebe o evangelho pelo mérito. O mérito está em Cristo crucificado. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2, de 8 a 9, um texto que explica isso de uma maneira clara. Pois vocês são salvos pela graça, um favor imerecido, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Foi Deus que morreu da cruz através de Cristo crucificado. Não por obras, não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras que Deus preparou para nós. Mas não é a obra que nos salva, a obra é uma consequência de uma vida salva, restaurada, redimida, transformada, uma vida alcançada pelo poder transformador do Evangelho. E isso vem pela fé. O que nós lemos em todos esses textos, a fé em Cristo. A justiça de Deus é salvação, vem pela fé e é vida. Em Romanos 3, nós vamos ver aquilo que a Bíblia diz do início ao fim, desde Adão. Por conta do pecado o homem morreria. O salário do pecado é a morte. Isso que aconteceu lá com o primeiro casal. Quando eles pecam e o pecado foi querer ser como Deus, ser autorreferente, são expulsos do jardim. O homem pega para si o nome Adão e dá à mulher o nome Eva, vivente. E aí Deus diz a eles, vocês morrerão. Só que Deus se expulsa junto com eles. E isso é lindo. Lindo porque é uma história de justiça e amor. A justiça não desampara. A justiça não repudia. A justiça de Deus não é como a justiça humana, que pensa que por quem clausurou, tirou a vida, baniu, resolveu o problema. A justiça de Deus vê além. A justiça de Deus é salvação. E a justiça de Deus infunde vida. Porque se o salário do pecado é a morte, como Cristo não pecou, Deus entre nós não pecou, Ele venceu a morte. E se venceu a morte, abriu um caminho, um novo caminho, para que não só tivéssemos o perdão dos nossos pecados, mas a vida de Deus em nós. O Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida de todos os que creem. É interessante porque em Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 4, nós temos por 24 vezes a palavra fé e 2 vezes a palavra vida. Mas depois, em Romanos, de 5 a 8, nós temos 24 vezes a palavra vida e 2 vezes a palavra fé. A justiça de Deus vem pela fé e nos gera vida. Vida eterna. Vida, salvação, vida, vitória sobre a morte. Disse Jesus, João 3,16, o versículo áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 11:25, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós cremos em salvação, nós cremos em restauração, nós cremos no Evangelho remidor de vitória sobre a morte. Mas essa vida não é só eterna, é vida em abundância. Pedro indagou a Jesus, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E Jesus disse, eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Vida que começa a valer a pena agora, quando você se reconhece pecador. E humildemente, ao contrário do casal no jardim, abrindo mão de ser autorreferente, abrindo mão de ser dono de si mesmo, de tratar a vida por sua conta e ordem, de ser regulado pela sua própria justiça, mas se quebrantando diante de Deus, reconhecendo que necessita de Deus, reconhecendo que sem Deus não há vida.
E ali então, pela fé, crendo que Cristo pagou pelos pecados de todos nós, meu e seu. E aí recebendo essa vida, que é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo habitando em nós. Sim, o Evangelho, ele é justiça de Deus e chega a nós através de fé e vida. Em Jeremias 2, 12 e 13, temos um texto triste que retrata o descaminho do homem. Diz assim: espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Um homem abandonou Deus e cavou suas cisternas rachadas de água lamenta, abandonando a água da vida. Sim, o Evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê, a começar de mim e de você. Para isso eu preciso desejar essa vida, e isso eu conquisto pela fé, quando a justiça de Deus, que é salvação, me acolhe. Eu preciso crer em Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu preciso ter uma decisão real, verdadeira, e entregar a minha vida nas mãos de Jesus. Diz a palavra, frase de Jesus: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Talvez você esteja como esse aqui, bebendo água de cisterna, água rota, água lamenta. Mas hoje o Evangelho te apresenta a fonte de água viva, que é Jesus Cristo. Talvez você já esteja cansado. Você olhe para trás e veja que há um desacerto elementar. Por N motivos você foi se afastando de Deus. Ou por N motivos você até crê em Deus. Mas falta alguma coisa. Falta algo que ligue. E isso se chama Jesus Cristo. O caminho, a verdade, a vida, o mediador, o sacerdote, aquele que morreu na cruz para que os nossos pecados pudessem ser perdoados, que pagou por nós. E assim temos a reconciliação com Deus. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Agora, aí na sua casa, feche os seus olhos e ore comigo agora. Pai querido, eu ouvi essa mensagem e conforme eu fui ouvindo, eu percebi espiritualmente o Senhor falando comigo. E eu reconheço que sou pecador, o meu cansaço, o meu desassossego, o meu desencontro. E eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Recebe, Pai, a minha vida. Eu quero esse poder transformador do Evangelho. Eu não quero mais beber água de cisterna rachada. Eu quero beber a água da vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Recebo o teu Filho Jesus Cristo como aquele que pagou pelos meus pecados na cruz, como meu Salvador e Senhor. Amém. Se você fez esta oração, você tomou uma decisão importantíssima que precisa agora ser fortalecida. Faça contato conosco, mandando um recado pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Nós somos a Igreja Batista no Jardim Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, e nós estaremos ao seu lado. Vamos então orar, encerrando o culto. Que você tenha uma semana abençoada e abençoadora. Que você, que tem passado por tribulações, enfrentando enfermidades, como alguns estão,
ou estão preocupadíssimos e atribulados com problemas financeiros ou de outra ordem, que vocês busquem a Jesus. Não há imbróglio, não há problema que o poder de Jesus não atue e que isso não possa ser superado. O nosso Jesus nos prometeu estar conosco todos os dias de nossas vidas, até no nosso último, quando estaremos sendo recebidos no lar celestial. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com você, com sua família, esteja com essa gente bonita, os anjos de azul e branco, os verdadeiros guerreiros do Brasil, que estão arriscando a sua vida e de sua família, de seus filhos, acolhendo os enfermos, tratando os enfermos. Esteja com os doentes, com os lares enlutados, machucados, e nos dando uma vida que vale a pena, uma vida cheia do Evangelho, uma vida abençoada e abençoadora. Amém. Uma boa semana para você, que Deus te abençoe, um beijo no coração.